O diretor-geral da SAD e vice-presidente do Futebol Clube do Porto, Antero Henrique, foi alvo de buscas durante uma mega operação da PSP de combate à segurança ilegal e crimes na noite. Nesta investigação, dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foram detidas 15 pessoas. São suspeitas da prática de crimes como associação criminosa, segurança privada ilegal, coação, extorsão e ofensas à integridade física agravadas pelo resultado. O dirigente dos Dragões, Antero Henrique, não foi detido, tendo sido apenas alvo de uma busca domiciliária, onde foram apreendidos 70 mil euros. Entre os detidos está Eduardo Silva, dono da empresa de segurança SPDE. A operação envolveu 50 buscas, sendo que foram apreendidas 40 armas, cerca de 121 mil euros e 10 viaturas. Esta operação está a ser acompanhada de perto pela jornalista Tânia Laranjo, que nos dá agora mais pormenores sobre esta investigação. Esta operação que começou esta manhã visou então o vice-presidente do Futebol Clube do Porto, Antero Henrique. Tudo indica que está em causa uma vigilância ilegal feita aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Podemos estar a falar num processo em tudo idêntico ao de Sporting, ao de Paulo Pereira Cristóvão, que veio dizer em tribunal, o processo já está em julgamento, que era uma forma de proteger os ativos, isto é, as escutas telefónicas, neste caso concreto, dão conta de que Antero Henrique pedia a Eduardo, dono da empresa SPDE, que trabalhava para o Futebol Clube do Porto, para verificar onde se encontravam os jogadores, com quem andavam, onde estavam, se iam para a noite, se tinham comportamentos que o Porto não gostasse. Todo este esquema de vigilância é considerado ilegal pelas autoridades e pode então ter motivado as buscas à casa de Antero Henrique, onde foram apreendidos mais de 70 mil euros. Para além de Antero Henrique, foram detidos 9 elementos da SPDE, entre eles Eduardo, o dono da empresa. Foram também detidos outros quadros intermédios da mesma empresa e outros grupos de segurança privada, designadamente que pertenciam aos ninjas do Val de Sousa. Esta operação decorreu não só no Porto, também em Santo Tirso, em Barcelos, em Vila Real, em Lamego, em Coimbra, em Lisboa. Está a ser coordenada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Os arguidos deverão ser ouvidos amanhã em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Central de Instrução Criminal, pelo juiz Carlos Alexandre, e neste esquema então de segurança ilegal estarão também a ser investigadas situações de extorsão, de ofensas corporais, de tentativas de homicídio, tráfico de droga, tráfico de armas e associação criminosa. Há então um esquema de violência generalizada na noite, um esquema de ajustes de contas, de violência entre elementos da noite, que agora as autoridades vêm imputar como sendo o principal responsável Eduardo. Eduardo é então o responsável pela empresa que trabalha com o Futebol Clube do Porto, pela SPDE. Eduardo esteve envolvido ano passado num incidente com a PSP, empurrou um subcomissário para proteger Pinto da Costa. Era costume também vê-lo ao lado de Pinto da Costa nos grandes jogos de futebol, não só no Dragão, mas também noutros estádios. Eduardo, na Noite Branca, quando decorreu o processo Noite Branca, chegou a ser baleado na cabeça, esteve em coma. Esteve também depois envolvido, era ele o responsável pela segurança da queima das fitas, quando Marlon, um estudante universitário, um finalista de desporto, foi assassinado durante um assalto. As autoridades chegaram a admitir que pudesse ser um esquema de ajuste entre empresas de segurança. Este crime também ainda não foi esclarecido. Neste momento, então, o que se sabe é que serão mais de 15 detidos. Os números que nos falam é entre 15 a 20 detidos, que amanhã, então, serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial. As constituições de arguidos ainda estão agora a ser elaboradas, ainda está a operação a decorrer, ainda não é possível, então, fazer um balanço final, mas tudo indica que esta será a principal operação de travar a violência na noite, a violência entre os seguranças, que continuava a decorrer do Porto, e que o fim do processo Noite Branca, com a prisão de Pidá e de outros elementos, não terá afinal travado.